E aí, meus amigos e youtuber espectadores, tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu restaurei essa bonequinha, que é uma bebê soneca da marca Estrela, fabricada nos anos 60. Aqui atrás ela tem esse mecanismo que a gente gira e faz com que ela movimente a cabeça. Como dá para perceber bem claramente no vídeo, ela chegou com bastante sujeira porque ficou muitos anos guardada. O corpo de tecido dela está se desfazendo e ela também tem algumas manchinhas em algumas partes da borracha. Vou começar, como sempre, desmontando ela peça a peça. Peguei aí o material que eu costumo usar para poder desmontar o corpinho. Mas quando eu fui desmontar ela, eu descobri que essa boneca, ela não tinha o encaixe, né, feito de lacre ou de barbante. Na verdade, ela tinha aqui um arame e por conta disso eu precisei pegar um alicate para desmontar ela. Como é uma boneca bem antiga, o enchimento dela é de espuma, tá? Pedacinhos de espuma, tipo espuma de colchão, sabe? E esse enchimento dela eu descartei totalmente, porque realmente é bem velho, né? Então eu troquei por fibra siliconada. Aqui na cabecinha dela tem uma pecinha de madeira que é usada para encaixar o ferrinho do mecanismo que faz ela movimentar a cabeça. Aqui tem mais uma pecinha. Aqui na encaixe dos membros, né, das pernas e dos braços, ela tem uma costurazinha que é feita mais ou menos aí para poder deixá-la mais maleável, como se fosse os encaixes que a gente tem nos bebês reborn. E aqui, como eu costumo fazer, né, sempre desmontando o corpo com bastante cuidado para não rasgar, porque como vocês já sabem, como eu já falei em alguns outros vídeos, eu uso o próprio corpo da boneca como molde. Então eu tento desmontar aí estragando o mínimo possível, né? Principalmente porque o corpo ele já está se rasgando só da gente encostar. Depois de conseguir descosturar o corpinho, né, descosturar os braços e as pernas, eu sempre tiro todas essas sobrinhas de linha que fica, né, para poder ficar mais fácil na hora de costurar depois e também para mim conseguir limpar bem ela. Em geral, eu tento desmontar totalmente o corpinho, né, descosturar todas as peças para eu poder utilizar o corpo original como molde. Nesse caso, eu tinha um corpinho que estava bem deteriorado, bem velho já, e como eu já falei, ele estava se desfazendo só da gente encostar nele. Então, ao invés de tentar descosturar o que podia fazer com que ele rasgasse mais, eu fui cortando ele aí, seguindo as costuras, né, para eu poder manter o formato original desse corpinho e usar ele para fazer outro corpinho. Dentro dela eu encontrei algo que parecia ser um balãozinho, né, daqueles que fazem barulhinho, um balãozinho de borracha, que ressecou com o tempo, né, ele se desfez e esse daí foi uma peça que eu não tive como recuperar. Depois de desmontar os braços e as pernas e remover todo o enchimento, finalmente cheguei aí aonde ficava o mecanismo e ele ficava como se fosse um saquinho na parte interna do corpo, costurado ali e também fechado com um pedacinho de arame. Também precisei de um alicate ali. Em seguida, eu terminei de separar essa parte desse saquinho aí do resto do corpo, recortei ele para poder separar e ficar mais fácil de tirar sem acabar estragando o corpo e perdendo o molde, né? E depois eu desparafusei, desmontei o mecanismo e desparafusei essa pecinha da frente para poder desmontar toda a boneca. Depois de desmontar todo o corpinho de tecido, separar ali as pernas, os braços, eu retirei também aquela pecinha de madeira que ela tem como encaixe no pescoço, porque como o próximo passo é lavar e higienizar bem a boneca, a madeira pode estragar em contato com a água. Depois de desmontar toda a boneca, peguei ali uma vasilha com água e sabão e coloquei de molho todas as partes de borracha enquanto eu preparava o corpinho.
Para fazer o molde do corpinho, eu peguei ali as peças, né, que eu desmontei dele. No caso, geralmente eu tento descosturar cada parte do corpinho para poder já riscar o molde com a margem para a costura, mas nesse caso não teve como, porque senão realmente se eu fosse tentar descosturar ia rasgar mais. Como vocês podem ver aí, eu uso folhas de rascunho, folhas usadas, e vou riscando cada peça do corpinho, vou colocando em cima e riscando com um lápis. Depois eu recorto e é assim que eu faço os moldes para poder fazer o corpinho de cada boneco. Depois de fazer todos os moldes, eu passo ali os riscos para o tecido, recorto todas as partes no tecido e costuro. No caso dessa boneca, ela tinha ali um ilhós nas costas, que é a saída do mecanismo do botãozinho, e esse ilhós eu levei no armarinho para colocar. Depois do corpinho pronto, voltei ali nas partes de borracha para poder lavar elas, depois de deixar elas algumas horinhas de molho na água com sabão. Uma boa parte da sujeira já saiu ali só no ficar de molho, porque na verdade não era sujeira de fato, né? Mas é poeira que vai acumulando com o tempo. Usei ali uma escovinha de dente para poder esfregar as partes menores, tipo boquinha, olhinho, o nariz, as orelhas, aqueles espacinhos entre os dedos. Depois usei uma esponja maior, né, para esfregar o resto. Deixei ela bem limpinha e aproveitei para passar, para dar uma hidratada nesse cabelinho dela. Geralmente eu uso amaciante, né? Passei um pouquinho de amaciante, deixei um tempinho, penteei bem direitinho o cabelo dela, consegui ajustar ele, deixar bonitinho e depois enxaguei. Também usei aí aquela pomada para acne e sol, né, para poder tirar, remover todas as manchinhas. Essa boneca ela chegou em um tempo que o sol não estava muito forte, né, um período do ano que a gente não tem tanto sol, né, tanto calor, então as manchas dela demoraram bastante para sair, mas mesmo assim eu consegui remover praticamente todas. Vou colocar aí algumas fotos, né, de como estava antes e como ficou depois. Algumas manchinhas ainda ficaram, mas a maioria eu consegui remover. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado da bonequinha pronta, né? Eu também fiz uma pintura aí no rosto dela com tinta a óleo, porque estava um pouquinho desbotado, né? Um pouquinho sem cor. No vídeo ela tá parecendo mais amarelada, mas ela ficou mais coradinha, né? E eu também fiz uma roupinha para acompanhar ela. E agora vocês acompanhem aí a troquinha dessa bebê e preparando ela para voltar para casa. A roupinha foi feita em tons de rosa com estampa de flores, que foi o que a dona dela escolheu. E eu também fiz aí na parte de trás do vestido uma adaptaçãozinha para poder passar aquele botãozinho, né, que movimenta lá a cabecinha dela. Também fiz aí um sapatinho de tricô. Esse sapatinho ele é um rosa bem clarinho, tá parecendo bem branco no vídeo, mas ele é rosa. E também um lacinho para poder colocar no cabelo, para ela poder voltar para casa bem linda, né? E olha só como ela ficou a coisa mais linda depois dessa restauração. Para poder mandar ela de volta para casa, peguei uma caixa aí que eu cobri com papel contact. Passei um perfuminho para poder mandar bem cheirosa, né? Forrei ali a caixa com um papel de seda para poder enviar ela e coloquei um mimozinho ali para cliente, um adesivozinho para fechar e prontinha. E esse foi o vídeo de hoje. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa restauração. Não se esqueçam aí de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Beijos para todos vocês e até os próximos vídeos. Tchau!